Pessoal, boa noite. Queria falar com vocês sobre um tema que é diferente para nós, né, nos dias atuais. Nós estamos vivendo uma quarentena e as igrejas estão lidando com a ceia, né? Aqui na nossa igreja, na Igreja Batista Reformada Ados, nós fazemos a nossa ceia no segundo domingo de cada mês, né? E a pergunta que fica é, nós devemos fazer a ceia online? A maioria das igrejas estão fazendo cultos online, algumas igrejas não estão fazendo. Uma coisa que eu ouço muito falar e que eu acho certo é que esse momento veio para ficar no sentido da tecnologia, que todo mundo vai ter que aprender a avançar em várias coisas, justamente porque elas vieram para ficar, a tecnologia e tudo mais. Mas existem algumas coisas que a tecnologia ela não vai poder entrar na esfera delas. E é sobre isso, então, que eu gostaria de falar. Essa semana mesmo eu vi casos de igrejas que estavam distribuindo ceia aleatoriamente na rua. A pessoa ia lá, bebia um copinho, comia o pãozinho, levava para casa e fazia isso, sabe, sem muito critério, ou às vezes na hora que estava assistindo um culto online. Eu vi até um pastor que estava batizando as pessoas online, pelo YouTube. Ele jogava um pouquinho de água na televisão, assim, e a pessoa se jogava água do outro lado da tela, né? Ele não jogou água na televisão inteira, não, porque a televisão era grande, né? De certo, custa muito dinheiro. Mas o que eu quero dizer é que a minha posição com relação à ceia é que o próprio sacramento, né, a ceia e o batismo são dois sacramentos que Jesus deixou para a igreja. O próprio sacramento, ele já define em si mesmo, né, os critérios para que ele possa ser, então, né, ordenado à igreja, servido à igreja. Com relação à ceia, não é somente o simbolismo do pão e do vinho, ou do suco, não é? Do pão que simboliza o corpo e o vinho ou o suco que simboliza o sangue. Não é só isso. As escrituras elas falam conosco, quando Paulo vai falar a respeito da ceia, ali em Coríntios 11, né? Ele vai deixar bem claro que a ceia deve ser feita com a reunião dos irmãos. Reuni-vos, ele vai usar esse termo. Então nós devemos nos reunir, né, e celebrar a ceia juntos, de forma física. Alguém vai dizer, pastor, mas não é possível. Tudo bem, esse é um tempo em que nós temos que orar a Deus e jejuar, porque é um tempo triste. E temos que orar para que Deus nos dê o privilégio de voltar logo a viver, né, a igreja de forma física, porque a igreja nunca vai poder ser só virtual, nunca. Então existem algumas pessoas tirando proveito da virtualidade da igreja nesse momento, achando que a igreja vai se transformar numa grande websfera, mas isso não vai acontecer, não vai acontecer. Muitos desigrejados, muitas pessoas que estão abandonando igrejas estão aproveitando este momento para assumir posições como essa. Mas eu quero dizer que a ceia do Senhor, ela deve ser, né, celebrada em comunidade, onde nós estamos em comunhão uns com os outros, de forma física, onde a Assembleia dos Santos de Deus se reúne fisicamente, né, para compartilhar, então, o pão e o cálice. Sim, o sacramento é um meio de graça e eu respeito igrejas que fizeram pela internet. Eu não estou aqui para ridicularizar. Inclusive a igreja do pastor Guilherme de Carvalho, que eu respeito muito e tenho ele como um mentor para mim, na minha vida, eles celebraram a ceia online. Mas eu vejo que biblicamente, e também pelos parâmetros reformados, doutrinários, a ceia ela deve ser celebrada pela igreja. Por isso, nós devemos então nos esforçar nesse momento para entender que nós devemos segurar um pouco, para fazermos a ceia quando nós voltarmos a nos reunir depois dessa quarentena.
Então, a ceia é para ser servida entre os irmãos, né? Todos devem comer juntos. Paulo ele vai dizer, ninguém chegue na ceia e chegue comendo tudo, para que os irmãos depois cheguem e não tenham nada para comer. Vai falar então sobre um espírito de unidade, de fraternidade. Então nós estamos fazendo o possível, nós, os pastores, os líderes, para alimentar espiritualmente as pessoas por meio da palavra de Deus, para servir a igreja nesse período difícil. Mas eu encontro nesse momento agora o que? Uma barreira que a própria Bíblia me dá, que é o caso, né, que é o fato da celebração da ceia, né, precisar dessa reunião da Assembleia, como eu estou dizendo. Eu até escrevi um texto e eu posso até deixar ele abaixo também na minha conta do Instagram, e é isso que eu passo para os irmãos da igreja também. Então, a mensagem que eu quero deixar para os irmãos é que existe muita coisa boa que a gente pode fazer com a internet e as igrejas vão começar a fazer mais ainda, e isso é muito bom. E eu fico muito feliz com isso, mas tem certos tipos de local que a internet não pode entrar, que não existe espaço para esse mundo virtual. Então, eu deixo essa palavra, não é? É uma pergunta pouco respondida. A minha resposta, então, é não, a ceia não deve ser celebrada online, o batismo não deve ser celebrado online, os meios, os sacramentos, eles devem ser celebrados presencialmente, ok? Então, que Deus os abençoe. Os textos que eu baseio nisso como eu já disse, o texto de Paulo falando aos Coríntios, no capítulo 10 e no capítulo 11. Deus os abençoe. Um abraço.